vai fazer uma aula mais tranquila aí, sem muito conteúdo novo, né? Retomando matrizes e funções e usando a alocação dinâmica de memória agora, que vocês já devem ter visto na aula de CC1, né? Então, vamos usar esses 3 conceitos para programar o jogo da velha. Antes de começar, eu pensei em falar um pouco do jogo da velha, né, rapidamente. Qual que é a história do jogo da velha, né? A referência mais antiga que a gente tem do jogo da velha surgiu em escavações num templo lá do Egito, né? Chama Templo Kurna, no século XIV a.C., então faz muito tempo aí, né? Interessante que os achados, né, arqueológicos mostraram que o jogo ele foi desenvolvido independentemente em várias diferentes regiões do planeta ao mesmo tempo, assim, não ao mesmo tempo, mas sem um ter contato com a outra, né? Então, na China antiga, na América pré-colombiana, também, né, além do no Egito, e é interessante que esse processo, né, de uma coisa ser desenvolvida na história, independentemente em diferentes regiões do planeta, também é um processo semelhante ao desenvolvimento da agricultura, né, aconteceu isso com a agricultura também, e com outras coisas aí na história da humanidade. Esse jogo, né, ele faz parte de um jogo, de um tipo de jogo, né, conhecido como trilha, e que o objetivo é você posicionar as peças, né, de modo que forma uma linha reta para você ganhar. E é conhecido praticamente no mundo todo, né, ele varia de nome conforme a região, e tem várias versões dele, né, com números de linhas e colunas diferentes. Hoje a gente vai fazer um genérico, né, então, que pode ser N por N, né, e o programa vai receber como entrada o valor de N, a gente vai fazer um tabuleiro de N linhas por N colunas, né. Então, mandei o PDF para vocês, e eu vou compartilhar minha tela agora, vamos ver se vai dar certo. A gente tem que fazer um jogo da velha N por N, né, então, primeiro passo, vou declarar algumas variáveis aqui, vou declarar o N, o que vai ser esse N, né, que vai ser justamente o número de linhas e colunas do nosso tabuleiro, né? Então, o tamanho do tabuleiro. Vou declarar também o número de jogadores, né? Então, se vocês leram lá o PDF, a gente vai poder ter 0 ou 2 jogadores, né? 0 significa que a gente vai imprimir só a matriz. Então, número de jogadores. Bom, por enquanto vamos deixar assim e vamos ler, né? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o número de tamanho do tabuleiro. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir falando no chat, né? Aí o Moacir me fala e a gente responde. E vamos ler o número de jogadores. Vou ler ali. Beleza, então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa vai ser a gente alocar dinamicamente a matriz, né? Então, para isso, eu vou fazer uma função. E eu vou criar uma variável também, um ponteiro para ponteiro, para char, né? Que vai ser a nossa matriz. E vou inicializar como null aqui. Beleza. Eu vou falar que essa matriz vai ser o retorno de uma função que eu vou chamar de aloca matriz. E que eu vou enviar para essa função o nosso número, tamanho do tabuleiro. Beleza, vamos fazer essa função lá então. Essa função, né, como nossa variável aqui é um ponteiro de ponteiro para um char, ela vai ter que retornar justamente esse tipo, né? Então, quando eu for criar ela, vai ser da seguinte forma. Vai ser um char, asterisco, asterisco, aloca matriz. E aí a gente vai receber o N, né? Beleza. Tava conversando hoje com um aluno, ele me mandou inbox, né, que o Melo mandou um exercício que é parecido com esse, né? Então, pra vocês ficarem de olho, que vai ajudar bastante, acho, no exercício do Melo que vocês precisam fazer. Então, a primeira coisa, vou criar de novo aqui um ponteiro
um ponteiro para char, e vou fazer uma variável auxiliar aqui para a gente alocar. A primeira coisa que a gente vai fazer é alocar um vetor de ponteiros, que seriam as colunas da nossa matriz, né? Então, aqui é o tipo, alloc, vocês já devem ter visto, né? E que tamanho, né? Quantas linhas que a gente quer? N vezes o tamanho de um ponteiro para char. Então, nossas linhas das matrizes são ponteiros para char, certo? Se estiver muito rápido, alguém ficar com dúvida, pode interromper aí no chat. Vetor, ponteiro, né? Vetor de ponteiros. As linhas. Beleza. E agora, né? Tendo as linhas alocadas, o que a gente vai fazer? Vamos alocar as colunas. Então, for o i, né? Começando em 0, menor que n, somando 1 por 1. A gente vai falar que a matriz que a gente alocou, né, o ponteiro, na posição i, vai ser igual ao tipo, né? Então, similar ao que está ali em cima. Deixar asterisco agora. E a gente vai dar uma alloc. Opa! A gente vai dar uma alloc para o n, mais uma vez. E agora vezes o tamanho de um char, né? E não mais de um asterisco char. Isso aqui vai alocar um vetor de caracteres para cada posição do vetor de ponteiros, né? Então, esse aqui aloca as colunas. Beleza? E no final a gente vai retornar, então, nossa matriz, né? Tá, então, o primeiro passo aí, temos a matriz agora. E o que a gente vai fazer agora? Vou pensar. Vamos preencher essa matriz, né? Por quê? Esse preenchimento da matriz, ele vai ser importante. Se a gente tiver 0 jogadores, a gente vai direto preencher só uma matriz de pontos, né? E, além disso, ela vai ser importante para o resto da lógica que eu vou propor aqui. Então, vamos fazer uma função agora que vai preencher nossa matriz com pontos. Vamos lá. Vou chamar de preenche matriz e vou enviar a nossa matriz e o n. E aí essa função, né, ela vai ser uma função void. Então, eu vou enviar para ela o nosso ponteiro, e aí lá dentro, né, ela vai preencher as coisas nesse espaço de memória, e quando a gente voltar para o main, como a gente vai mexer com a memória dentro dessa função, nossa matriz M vai estar preenchida aqui, né, na continuação dessa execução, né. Então, vamos lá. Void preenche matriz. E o que a gente vai precisar ter nessa preenche matriz, né? Então, a gente vai receber nosso char, nosso ponteiro para char, que é a nossa matriz, e o tamanho do nosso tabuleiro. E essa função é bem simples, né? A gente vai ter que ter aí duas variáveis de auxiliares, né? Para rodar a matriz, então, vamos rodar um for, e for duplo, né? Que vocês já conhecem. Daí para J, né? Linhas e colunas. J também menor que N. Indo de 1 em 1. O que a gente vai fazer? A gente vai falar que o valor da matriz nessa linha e nessa coluna, a gente vai atribuir um ponto, né? Esse caractere. Certo? E, bom, a função void, a gente não precisa retornar nada. Estamos lidando, né, com um ponteiro, com uma variável que aponta para uma região da memória. Então, isso aqui vai ser preenchido. E, executado isso, vamos ter já... vamos ter nossa matriz M preenchida aqui. Beleza, vamos então, antes de qualquer coisa, né, para a gente já testar, fazer uma função que vai printar a nossa matriz, então que vai imprimir ela na tela. Então, deixa eu pensar. Vou dar um nome para ela de imprimir matriz.
E para ela, eu vou passar também o M e o N. Também vai ser uma função void, né, que vai só imprimir coisas na tela. Então, vamos lá. Void imprime matriz. Também vai ser uma função simples, vai ser muito parecida com a de cima. Vou até copiar aqui. Pouca coisa vai mudar. A gente também, né, vai precisar das variáveis auxiliares e vai rodar a matriz para todas as linhas e colunas, mas em vez de fazer uma atribuição, aqui a gente vai fazer um print, né? Então, printf, a gente vai printar o que está no espaço de memória, né? Então, m de ij. E uma coisa interessante, né? Não sei se vocês já fizeram algum exercício de printar matriz, mas o que acontece? Deixa eu colocar aqui as chaves do for. Opa. Quando a gente roda esse for mais de dentro, ele vai printar uma linha inteira, né? Então, bom, ele vai printar o 00 e vai dar um espaço, vai printar o 01, vai dar um espaço, vai printar o 02, vai dar um espaço, etc, né? E aí o que acontece? Para a gente printar ela do jeito que pede no PDF, né, um formato de matriz, a gente precisa pular uma linha a cada linha que for preenchida. Então, acabou de preencher uma linha, ou seja, a gente rodou uma execução inteira desse for, a gente vai pegar e vai printar um barra N aqui. E isso vai dar conta de printar da forma que a gente quer. Beleza? Bom, então vamos continuar. Vamos testar isso, então. Vou comentar aqui. Esse aqui que a gente não vai precisar agora. Vamos testar, então, receber o N, alocar a matriz, preencher a matriz e printar ela. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou usar aqui o dev, né? Compilar. Vamos lá, já deu um erro, então, aqui. Na verdade, deu um warning, né? O que é esse warning? Na verdade, deu um erro também, falta um ponto e vírgula aqui. E deu um warning do malloc. Por quê? Porque o malloc, né, ele está em outra biblioteca, que é o stdlib. Então, a gente tem que importar também. Vamos ver agora. Agora compilou, beleza. Vamos testar, então. Vocês conseguem ver essa outra tela aqui? No terminal? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vou falar que é uma matriz 5x5. Então, beleza. Ele printou ali 5 pontos, né? 5 linhas, 5 colunas. 5x5 está funcionando. Então, beleza. Vamos continuar, né? Luiz, o pessoal tem uma pergunta aqui que é por que você atribui nulo para os ponteiros aí, para o char asterisco asterisco? O que eu atribuo nulo? Deixa eu pensar. Não sei se estou preparado para responder essa pergunta. Na verdade é tranquilo. É o seguinte, se você não atribui nulo, quando você atribui nulo, Pedro, você tem certeza do que tem naquela variável, né? Então a variável m tem valor nulo. É sempre bom você fazer isso. Por quê? Se você, nesse caso específico, como ele faz uma malloc logo em seguida, não faria tanta diferença. Mas isso acaba ficando meio na nossa prática, porque se você, por exemplo, passar essa variável para algum lugar e for feito um realloc, ou você quiser fazer um teste, por exemplo, para ver, vamos supor que você tentou fazer uma lock, você dá um if aquele m igual a nulo, para verificar se a alocação dinâmica foi feita corretamente. Se você não inicializar, pode ser que você tenha algum problema. Pode ser que já tenha um valor no lixo de memória, ele apareça um valor lá, e você tente testar se a variável é nula, e na verdade ela tem um valor, e você seja enganado por isso. Então é bem comum, assim, quando você vai usar uma variável de ponteiro para fazer alocação dinâmica, é uma boa prática você inicializá-la como nulo. É isso, né? Obrigado aí, Moacir. Acho que é muito interessante que, apesar de a gente não precisar, né, nesse contexto, como o Moacir falou, que a gente vai alocar logo depois, é uma boa prática, né? Então, acaba que
que pega, né, é importante sempre inicializar assim. Então, vamos lá, agora, a gente já fez um básico aqui, né, já alocou a matriz, já preencheu ela, já sabe printar ela, vamos tentar começar a lógica do jogo. Então, como que é o jogo, né? O jogo tem 2 jogadores e cada um tem seu turno, né? Então, enquanto ninguém ganhar, enquanto ninguém preencher ou uma linha completa, ou uma coluna completa, ou uma diagonal completa, ou enquanto, né, não for preenchido todo o tabuleiro e ninguém ganhar, que é aquele caso da empate, né, o famoso deu velho aí, a gente tem que ficar repetindo os turnos, né? Então, vou usar uma estrutura de repetição, vou usar o while. E aí, como que a gente vai controlar esse while, né? Eu vou criar uma variável aqui chamada vencedor. Vai ser uma variável inteira. E vou inicializar ela com 0. No caso aqui, o vencedor 0 vai significar que não tem vencedor, né? Então, lá no while, eu vou testar assim. Enquanto o vencedor for igual a 0, ou seja, enquanto a gente não tem um vencedor, eu vou fazer tudo o que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer, né? Bom, os jogadores precisam jogar. O que é a jogada do jogador? É ele indicar a linha e a coluna que ele quer preencher, né? Ou com 0, quer dizer, ou com X, ou com bola, que no nosso caso vai ser a letra O maiúscula, né? Então, para isso eu vou criar uma outra função, eu vou chamar de turno. Então, turno. Vai ser uma função void também. E aí, essa função, eu vou enviar para ela, por enquanto, a nossa matriz e o nosso tabuleiro, o tamanho do nosso tabuleiro, né? Beleza. Então, vamos pensar nessa função turno, né? O que ela vai ser? Vou criar ela aqui. Void turno. Vou copiar aqui, né? As coisas que a gente vai receber, que é igual. E vamos lá. Para o turno, né? Vou precisar das variáveis i e j também. E essas vão ser as variáveis que a gente vai receber, né? Então, a gente vai ler do teclado a linha e a coluna que o jogador vai querer jogar. Então, fazer aquela leitura básica, né? E o que acontece agora? Deixa eu comentar aqui. Linha e coluna que o jogador vai jogar. O que acontece agora, né? A gente quer fazer uma função que ela é genérica para o jogador, né? Então, como que a gente sabe, a partir do que o jogador informar, se a gente vai preencher ela com um X ou com uma bola, né? Então, para isso, a gente vai precisar de outra variável para chegar nessa função turno. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada jogador. Jogador. E vou inicializar ela com 1, para falar que o primeiro jogador sempre vai ser o jogador 1, né? E aí lá no PDF, né, fala que o jogador 1, ele joga com X, e que o jogador 2, ele joga com bola, que é o maiúsculo. Beleza? Então aqui, quando a gente for chamar o turno, a gente vai precisar especificar para essa função quem que é o nosso jogador também. Certo? E aí lá no turno, a gente vai receber um outro inteiro, que vai ser o jogador. E aí, né, a gente vai ler. Então, se o jogador aqui for 1, a gente vai preencher com um X. Lembrando, gente, que isso não é o único jeito de fazer, né? Estou aqui propondo uma forma de resolução, resolvendo junto com vocês. Se vocês tiverem outras sugestões, né, podem mandar também. Mas essa é uma sugestão, esse é um jeito que eu pensei de desenvolver, né, que funciona. Uma lógica que funciona. Mas podem ter várias lógicas que funcionam também. Então, continuando. Se não for o jogador 1, né, só vai poder ser o jogador 2, e aí a gente vai preencher a linha e coluna, né, que o jogador quer jogar.
com o O maiúsculo, que é a bola. E tem um ponto interessante dessa função, que é um jogador, né, o jogador por exemplo, não, o jogador 2, por exemplo, ele não pode jogar em cima de um lugar que o jogador já preencheu, né? Então ele tem que jogar num lugar que está vazio. Então, para isso, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, a gente vai testar se a posição que o jogador está propondo é uma posição vazia, né? E como que a gente vai testar isso? Se é assim, se a matriz na posição que ele quer jogar for um ponto, o que quer dizer isso? Que ela está vazia. Então, que a partir disso, a gente pode fazer a jogada. Se não for, né, vai ser uma jogada inválida, e aqui eu não vou tratar a jogada inválida, ou seja, não vou fazer nada, né? Então, se não for, o jogador vai basicamente perder a vez dele. Essa função, né, é uma função void, a gente não precisa retornar nada, e essa é a jogada, certo? Vamos lá, preenchemos nossa matriz, fizemos o turno, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mudar o turno entre os jogadores, né? Então, dentro dessa repetição... Luiz, só uma. É que eu não queria te cortar aí, porque você tá Tranquilo. só te esperando você, tipo, fazer uma parte. Tem uma pergunta aí do Pedro, que eu não sei se está bem relacionado com isso que a gente está fazendo, mas só para... Ele pergunta se os mallocs feitos em funções devem ser liberados, né, com free, dentro ou fora da função. Ou também se é necessário criar uma função só para dar free nas alocações. Pedro, isso não tem uma regra, tá? O que é importante é que você libere aquele espaço na heap que foi alocado. O espaço que foi alocado na heap, ele tem um endereço, certo? Então, se você faz uma lock, um realloc, calloc, qualquer coisa, ele vai retornar um endereço para você. Esse endereço ele é do bloco que está alocado na heap. Aí você vai precisar dar free nesse endereço em qualquer lugar. Tá? E não precisa ser dentro da função, fora da função, uma função só para isso, não importa, desde que você faça isso. Beleza, Luiz, pode continuar aí. Beleza. No final, né, quando a gente acabar a lógica, eu vou fazer também a função de liberar a matriz para a gente. Então, Aqui também tem uma vai pergunta ajudar. que tem a ver com o programa. Beleza. Se o jogador informar posições que não estão na matriz, o programa não vai acessar posições inválidas? Se ele informar o que não está na matriz, vai acessar posições inválidas, né? Então, a gente poderia fazer um tratamento para isso. Eu não vou fazer aqui, né? Porque, bom, os casos de teste que eu vou propor no final não levam em conta isso. Mas pensando assim, se a gente estivesse programando um jogo, né, que vão ser para outras pessoas jogarem depois, seria muito importante testar isso, né? Então a gente teria que fazer um teste de consistência aqui para ver se o que o jogador está propondo jogar é uma jogada possível, né? Então se a gente ler uma matriz que é 3x3 e ele querer jogar na posição 4, vai dar erro e vai quebrar o programa se a gente deixar como tá, né? Então, pergunta importante, né? Para a gente ter isso em mente. Beleza. Então, voltando à lógica que a gente estava, né? A gente tem que intercalar os jogadores, né? Então, aqui vai começar com o jogador 1, ele vai ser o primeiro a jogar. E aí, depois que o jogador 1 jogar, tem que ser a vez do jogador 2. Depois que o jogador 2 jogar, tem que ser a vez do jogador 1, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Fazer um if simples aqui. If jogador 1. Vou falar então que o jogador é 2. Beleza? E else, por quê? Porque só pode ter o jogador 1 e 2, né? Então, se o jogador não for 1, ele é o jogador 2, então vai ser o jogador 1. Beleza? Bom, então agora o que a gente já está fazendo, né? A gente já está fazendo o turno, a gente já está imprimindo a matriz, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se... A gente precisa verificar, né? Qual que é a condição de parada desse while. Então, ele está rodando,
O vencedor está sendo 0, e a gente não está mudando essa variável vencedor em nenhum momento, né? Então, por enquanto, como está aqui, isso aqui vai rodar infinito, né? O jogo não tem fim. Então, a gente vai ter que verificar a cada jogada se alguém venceu. E como que a gente vai verificar isso, né? Então, a cada jogada, né, antes de mudar o jogador, a gente vai verificar se alguém venceu. E para isso, vou propor uma nova função. E eu vou falar que vencedor vai ser igual ao retorno dessa função, que eu vou chamar de verifica vencedor. E para essa função, eu vou enviar para ela, de novo, né, nossa matriz e o tamanho. Certo? Aqui, vai verificar se o jogador 1 venceu. E vamos fazer a mesma coisa pro jogador 2, né? Então, se for a vez do jogador 2, ele vai jogar, a gente vai verificar se o jogador 2 venceu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função genérica que verifica se alguém venceu. Então, vamos lá. Verifica vencedor. Esse foi assim mesmo que eu escrevi ali embaixo. É isso. Verifica vencedor. A gente vai receber as mesmas coisas, né? Vai receber o jogador, vai receber a matriz e o número. E, bom, vamos pensar um pouco então, né? O que significa vencer no jogo da velha? Tem mais de uma possibilidade, né? Vencer no jogo da velha pode ser que o jogador ele preencheu todas as linhas, quer dizer, preencheu uma linha com o seu símbolo, pode ser que ele preencheu uma coluna inteira com o seu símbolo, ou pode ser que ele preencheu uma diagonal inteira com o seu símbolo, né? Então a gente vai ter que pensar nesses 3 casos separadamente para verificar se um jogador venceu. Então vamos lá, vamos começar no caso da linha. Eu vou primeiro declarar as variáveis auxiliares que a gente vai precisar para iterar, né? E vamos começar pela linha. Então, vamos fazer a primeira parte, que verifica se o jogador ganhou preenchendo uma linha. Aí, né, a gente poderia até fazer funções separadas para cada caso. Eu vou fazer aqui tudo nessa mesma função, né? Mas é interessante até que a gente separasse em funções, né? Mas para hoje aqui eu vou fazer nessa mesma função todos os casos. Como que a gente vai verificar? Então, vamos rodar, a gente vai ter que rodar a matriz inteira, fazer o for padrão, mas vou abrir já aqui que a gente vai precisar. Também menor que n, somando j. E o que a gente vai fazer para verificar? Bom, estou pensando numa lógica aqui que, assim, eu vou desenhar uma matriz aqui para gente. Uma matriz 3x3, tá? Então, vou colocar uns elementos aqui só de exemplo, para a gente pensar junto. 3x3. Se a gente quer verificar se o jogador preencheu uma linha inteira, né, como que a gente tem que iterar essa matriz? Então, por exemplo, a gente vai começar na primeira linha. A gente vai ver aqui. Esse símbolo, ele é diferente do símbolo que é o símbolo desse jogador. Então, por exemplo, o jogador 1, que é o X, né? Se esse símbolo não for um X, então a gente já pode passar para a próxima linha. Pode ir para cá, por exemplo. Então, a gente está aqui. Esse símbolo é um X, ou ele é diferente de X? Não, ele é um X. Então, a gente pode avançar e verificar se é um X. Então, se a gente chegar, verificou a linha inteira, e na linha inteira só tem X, então significa que ele ganhou. Então, como que eu vou
propor que a gente faça isso, né? Vou fazer um if aqui, e eu vou falar que se o elemento que está no IJ, né, então, aqui, na primeira execução, né, I igual a zero, J igual a zero, esse aqui. Se esse elemento ele for diferente, eu vou usar o operador, né, diferente igual aqui. Diferente do X, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break. Ou seja, se ele já for diferente do X aqui, eu já paro e já posso verificar a próxima linha. Ou não, ele não é diferente, ele vai para o próximo elemento dessa linha, né? Então, para a segunda coluna. Então, assim que a gente vai verificar a linha. E aqui vai ter uma coisa importante também. Eu quero que essa função ela seja genérica, né? Então, será que testar x aqui é a melhor coisa? Eu vou propor, então, que a gente faça de outra forma e envie uma outra variável para essa função. Ela vai ser genérica para qualquer um dos jogadores, então aqui a gente vai testar um símbolo. Vai ser um símbolo qualquer. E aí, lá embaixo, quando a gente for chamar essa função para o jogador 1, a gente vai mandar justamente o símbolo do jogador 1. E quando a gente vai chamar para o jogador 2, a gente vai chamar o símbolo do jogador 2. E aí, lá na nossa função, a gente vai receber mais essa variável. Que, vai ser um char símbolo. Símbolo. Aí. Bom, então, se o que a gente está verificando é diferente, ele vai dar o break. E aí, vamos supor, então, que ele rodou esse for inteiro aqui. E o que acontece, né? Esse break, ele vai sair da primeira estrutura de repetição. Então, a partir do momento que dá break, ele vai parar de rodar esse for, e ele vai para a próxima execução do for mais externo, né? Mas então, vamos supor que ele vai rodar esse for mais interno sem dar break, né? Então, o que significa? Que ele vai rodar todos os elementos daquela linha e que todos os elementos são iguais ao símbolo. Se isso acontecer, né, então a gente tem que testar se ele está na última execução desse for, então se o j é igual ao n menos 1, e ele não deu break, né, o que a gente vai fazer? Isso aqui significa, né, se ele entrar nesse if, significa que o jogador venceu. Então, se o símbolo for x, eu vou fazer? Eu vou parar essa função e eu vou retornar 1. Por que 1? Porque é o número do jogador, né? Então, o x é o do jogador 1. Então, se eu retornar 1, lá na nossa função embaixo, vai significar que o jogador 1 venceu. Se não, eu vou retornar 2. Porque se não for x, vai ser o bola, e o bola é do jogador 2, né? Então, aqui, o jogador 2 venceu. E aqui, o jogador 1 venceu. Beleza? Então, essa é a lógica de a gente verificar uma linha. Vamos verificar uma coluna agora. Vou copiar aqui para a gente. Como que a gente verifica se o jogador ganhou preenchendo uma coluna, né? Vou pegar nossa matriz aqui, fantasia aqui em cima, para a gente pensar juntos. Vou colocar ela mais para baixo aqui. Beleza, então vamos verificar se o jogador ganhou preenchendo uma coluna. Como que a gente verifica colunas, né? Então vamos simular aqui uma interação de coluna. A gente vai começar aqui no elemento que é o 0, 0, né? E o próximo elemento que a gente vai querer ver é o elemento da coluna dele. Então é esse elemento aqui. Esse elemento, ele é o elemento 1, 0, certo? Então aqui, o elemento 0, 0. Esse é o elemento 1, 0. E esse é o elemento 2, 0. Então, a gente vai querer iterar de um jeito um pouco diferente do que a gente está iterando para as linhas, né? E como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso de uma maneira muito simples, só invertendo aqui. Em vez de iterar IJ, eu vou iterar JI. E o que vai acontecer? Então, vamos lá, para a primeira execução, I igual a 0, J igual a 0.
Então, 0, 0. A segunda execução, que vai ser daqui do for mais por dentro, né? I continua igual a 0, e o J vai somar 1. Então, ele vai para 1, 0. E depois ele vai para 2, 0. E depois para 3, 0. E assim por diante, né? Então, agora a gente está iterando, só que a gente está iterando as colunas. E a lógica vai ser idêntica, né? A gente vai fazer a mesma coisa, e só vai mudar isso aqui. É a única coisa que a gente vai precisar mudar para verificar a coluna. Então, verificar a coluna é bem fácil, né? Beleza. Vamos agora para a diagonal. Para a diagonal não vou copiar, vou fazer de uma forma diferente aqui. Bom, a diagonal, ela vai ser um pouco diferente a lógica, né? Vamos começar aqui, vou comentar. Né? Verifica se o jogador ganhou preenchendo uma diagonal. Qual que é o problema da diagonal, né? A gente tem duas possibilidades só de diagonal, na verdade. A gente tem a diagonal, que eu vou chamar de diagonal principal, então vocês devem estar fazendo geometria analítica aí, devem estar acostumados com esse termo, né, diagonal principal, que vai ser essa diagonal aqui, né, então, do elemento 1, elemento 5, elemento 9, que ela começa lá na ponta esquerda de cima e acaba na ponta direita de baixo, né. E tem outra diagonal, que é a diagonal secundária, né, então, que vai começar aqui no elemento mais de baixo da esquerda e vai acabar no elemento mais de cima e da direita. E então eu vou propor que a gente cheque separadamente essas diagonais. Então, a gente vai verificar se o jogador preencheu primeiro, se ele ganhou primeiro, preenchendo a diagonal principal. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar, né, como seria a iteração. Esse elemento ele é o 0, 0. E esse elemento aqui, o próximo, ele é o 1, 1. E esse elemento aqui, o próximo, ele é 2, 2. Então, perceba que os elementos da diagonal principal, ele tem essa característica de ele ter o índice igual da linha da coluna. Isso vai tornar até mais simples a nossa verificação. A gente vai precisar só de uma variável para verificar, para iterar sobre a diagonal principal, né? Então, a gente vai precisar de um for só. Então, um for que vai começar também no 0, que vai até menor do que n, que vai somar 1. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A mesma coisa de cima, né? Então, se a matriz, e agora a gente vai testar índice I, índice coluna, linha I, e também coluna I. Então, II for diferente do nosso símbolo do ponto, a gente vai dar o break. Beleza? E aí, bom, análogo às outras funções, né? Se ele rodar tudo isso aqui e não der o break, ou seja, se a gente está na última execução do for, como que a gente testa a última execução do for? I é igual a n-1. Vai significar que alguém ganhou, né? Então, de novo, se o símbolo... Vou dar um espaço para a gente. Vamos lá. Se o símbolo, né, agora for o símbolo x, então, da mesma forma que a gente fez lá em cima, a gente vai retornar 1, significa que o jogador 1 venceu. Se não, só pode ser hoje que o jogador 2 venceu, então a gente vai retornar 2. Beleza, e agora? Agora falta, né, a diagonal principal, quer dizer, a diagonal secundária. Vou copiar aqui o da diagonal principal, e a gente vai pensar junto no esquema da diagonal secundária. Então, verifica esse jogador. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar da pergunta aqui do Leonardo, né? Se a função aí pode ser void, já que ela retorna inteiro. Então, a função não pode ser void de retorno inteiro. Tá errado aqui, gente. Valeu aí pela indicação. Que é int verifica vencedor. Boa. Vamos lá, então. A gente já verificou a diagonal principal, né? Tá aqui. A gente vai verificar agora a diagonal secundária. Então, vamos lá voltar para a nossa matriz fantasia aqui, né? Como que a gente vai verificar a diagonal secundária?
Então, o primeiro elemento de diagonal secundária aqui vai ser esse aqui, né? Esse elemento aqui é o, vou ilustrar para a gente aqui, é o 0,2, certo? Qual que é o próximo elemento de diagonal secundária? Vai ser o elemento do meio aqui, o 1. Então, do 0,2, a gente quer ir para o 1. E depois, qual que é o último elemento aqui, considerando essa matriz 3 por 3? É o elemento 2, 0. Então, do 0,2 a gente foi para o 1, 1, e do 1, 1 a gente foi para o 2, 0. O que isso significa, né? Esse é o jeito que a gente vai iterar a matriz. E o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que ele está começando a linha do 0, ele está somando 1 na linha a cada execução. E, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que ele está começando a coluna na última coluna. Então, ele começa no n-1, né? Como o nosso n aqui é 3. Ele começa no n-1, que é 2, e ele vai tirando 1 até chegar no 0. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso de uma maneira bem simples, também usando só uma variável, só um for. A gente também vai começar no i, certo? Porque o i, né, a gente está vendo aqui que a coluna, ela está indo linearmente, né, 0, 1, 2. E como que a gente vai fazer para iterar ao contrário na coluna, né? Então, aqui, em vez de i, o que a gente vai fazer? Opa! A gente vai falar que essa posição aqui é n menos 1 menos i. Por quê? Vamos pensar. Vamos lá. Primeira execução aqui. O que vai ser o n menos 1 menos i? O n menos 1 é 2 e o i é 0. Então, n menos 1 menos i é 2. Na segunda execução, o que vai ser o n menos 1 menos i? O n menos 1 continua sendo 2 e o i é 1. Então, o n menos 1 menos i é 1. E na terceira, n menos 1 menos i, o que é? O n menos 1 vai continuar sendo 2 e o i vai ser 2. Então, o n menos 1 menos i vai ser 0. Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir iterar a diagonal secundária, né? Essa estrutura aqui. O índice da coluna é o n menos 1 menos i. Beleza? Então, beleza, já verificamos a diagonal secundária, a diagonal principal, já verificamos a linha, já verificamos a coluna. Então, o que está faltando? Lembrando, né, então, como foi bem lembrado aí, que essa função é int, vamos supor que a gente está num cenário, né, que a gente rodou todas essas verificações, a gente não retornou nada, né, ou seja, ninguém ganhou ainda. Então, para a gente finalizar essa função, a gente vai ter que retornar 0. Então, se ninguém ganhou, a gente retorna 0. Ou seja, vencedor igual a 0, estamos dentro aqui da condição do while, né, então esse while vai continuar. Então, beleza. Então, já fizemos as jogadas, que são os turnos, né? Já verificamos os vencedores. O que a gente vai fazer agora? Tem uma coisa que a gente não verificou ainda, né? Que é o seguinte, pode ser que os jogadores fiquem jogando, né? E que a gente chegue no final do tabuleiro, não tem mais onde eles preencherem, só que ninguém ganhou, né? Então, além de verificar se alguém é vencedor, a gente a cada turno vai ter que também verificar se deu velha, ou seja, se deu empate, né? Então, no final aqui do while, o que eu vou fazer? Eu vou testar se o vencedor ainda é igual a 0, né? Ou seja, se a gente verificou os vencedores e ninguém ganhou, a gente vai ver se deu velha. Então, vencedor igual, aí vou fazer uma nova função, vou chamar de deu velha. Deu velha, né? Vai ser uma função inteira também, ela vai retornar um int, assim como a verifica vencedor. A gente vai mandar para ela o n e o n. Tá. Então, vamos lá fazer a deu velha. Int. Só ver como que eu escrevi aqui para ter certeza. Deu velha. Int deu velha. E a gente vai receber aquelas mesmas variáveis, né? Então, vou até copiar lá de cima.
A gente não vai receber o símbolo, né? Então não vou copiar o símbolo. Beleza, então o que é da velha, né? Vamos pensar junto aí. O que significa da velha? No nosso contexto aqui, né, a gente tem os elementos que não foram preenchidos, eles têm um ponto, né, o caractere ponto. Então, o que vai ser? Da velha, vai ser, nesse contexto, se a gente não tem mais pontos na matriz. Então, enquanto a gente tiver ponto, ainda não deu velha. Se a gente não tiver nenhum ponto mais, ou seja, todo mundo preencheu e ninguém ganhou, né? Então deu velha. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer as variáveis aí auxiliares, né? Vamos rodar a matriz inteira, da mesma forma que a gente está fazendo nas outras funções. Vamos lá. I igual a 0, I menor que N, I mais. Mesma coisa para o J, né? J igual a 0, J menor que N. J mais, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou propor, então, que se a gente achar um ponto, ou seja, se o elemento IJ, o elemento, né, da matriz de índice IJ, for um ponto, for um ponto, o que a gente faz? Se ele for um ponto, significa que não deu velha, então vou retornar 0 já. Então essa função vai rodar, encontrou um ponto, qualquer ponto, já retorna 0, ninguém ganhou, nem deu velha. E qualquer outra situação, né? Vamos supor que a gente rodou esse for inteiro e não encontrou pontos, ou seja, está inteira preenchida. Então a gente vai retornar outro valor. E aqui eu vou propor que a gente retorne 3. Por quê? Porque retornar 1 significa que o jogador 1 venceu, retornar 2 significa que o jogador 2 venceu, e eu estou propondo que retornar 3 significa que deu velha. Então 3 igual deu velha. Beleza? Então temos nossa função de deu velha pronta também. Então tá faltando pouca coisa, né? Na verdade está quase pronto já. O que o exercício pede? Algumas coisas que a gente não fez ainda. A primeira coisa que ele pede é que se o número de jogadores for 0, a gente não precisa mais fazer nada, né? Só printar a matriz. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou propor aqui um if, se o número de jogadores é 0, o que a gente está usando de variável de controle? Vencedor, né? Então, vou fazer um jeito aqui para ele nem entrar nesse while. Então, vou falar que se o número de jogadores é 0, vou falar que vencedor é menos 1. E aí, isso vai significar que a gente não vai jogar, não vai ter nenhum vencedor, nem vai dar velho, e a gente só vai printar a matriz, né? Outra coisa que pede o exercício, ele pede que a gente printe só se o n for menor ou igual a 100, né? Então, vamos fazer isso aqui, acho que é bem simples. Se o n for menor ou igual a 100, a gente imprime a matriz, ponto. E agora eu vou fazer a lógica para a gente mostrar que o jogador venceu, né? Então, vamos lá. Se a nossa variável vencedor ela é diferente de 3, ou seja, se não deu velha, e também se ela é diferente de menos 1, ou seja, teve jogo, a gente vai printar quem é o vencedor. Então, printf ou A, né? Jogador porcentagem D, o número do jogador, venceu. Beleza? E aí aqui a gente vai passar, né? Vencedor. Qual que é outra situação, né? Vamos pensar a situação que deu velha. Então, se o vencedor for igual a 3, deu velha, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos printar. Jeff, empate, deu velha. Opa, vou pular uma linha aqui. E, bom, acho que nosso programa está quase pronto já,
Mas antes de testar ele, vamos fazer o que vocês falaram, né, de liberar o espaço de memória. Então, que é muito importante, né? Sempre que a gente vai lidar com a memória RIP, né, alocação de memória, a gente tem que lembrar de ter essa prática de liberar a memória, né? Então, depois que... Luiz, antes de você liberar a memória aí, Beleza. tem uma observação do Leonardo, né? Ele falou que se você garantir que todas as rodadas foram válidas, dava para criar um contador que fosse incrementado em 1 a cada rodada, e se chegasse em N por N, o programa encerrava. Verdade. Bem lembrado. É outro jeito de verificar se deu velha, né? Outra lógica. Muito bom. Pode... É legal pode deixar um to-do aí, ou no código, e depois disponibilizar para o pessoal. Então, sobre disponibilizar o código, eu ia até perguntar para você, Moacir, o que acontece, né? Eles têm um trabalho do Melo, que é um jogo da velha também. Então, não sei se ia ser bom a gente disponibilizar o código hoje, Ah, beleza. Não, então deixa. mas a gente pode disponibilizar depois da entrega desse trabalho, né? Tá, beleza, fechou. Mas eu vou colocar aqui um to-do, né? Então, outra lógica para ver se deu velho. É a lógica do contador, né? Beleza. Bom. Então, agora vamos fazer a função de liberar a memória, né? E aí, essa função é uma função... Vou propor uma função void, né? Então, vou chamar ela de libera matriz. E aí, a gente vai enviar para ela a matriz e o número de linhas e colunas. E vamos lá fazer ela agora. Void, vamos ver, sempre esqueço o jeito que eu escrevi. M maiúsculo, void libera matriz. Vou pegar lá, né, os mesmos parâmetros aqui do Delvelli, que é igualzinho. E como que a gente faz para liberar a matriz, né? Quando a gente vai liberar um ponteiro normal, né, que não é um ponteiro de ponteiro, a gente costuma simplesmente só dar o free nele, né? Mas para liberar a matriz, a gente faz um esquema um pouquinho mais complexo, mas que é bem fácil também, vocês vão ver. A gente precisa só de uma variável de auxiliar. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é liberar as linhas. Então, for, vou dar, né, para a matriz inteira, quer dizer, para as linhas dela, mais. A gente vai fazer aqui, a gente vai dar o free no elemento e na linha, beleza? Então, a gente vai liberar o espaço de memória de todas as linhas. E aí, por final, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente dar o free no M, que é esse ponteiro de ponteiro, né, que aponta para cada uma das linhas, ou seja, as colunas, né. Então é isso, é simplesmente isso, né, a gente libera dentro de um for aqui, na posição I, e depois a gente libera o ponteiro mesmo, né, essa posição de memória. Então agora não está apontando mais para nada. E, bom, vamos ver se vai dar certo agora. Posso que vai dar uns erros aí, mas a gente resolve. Vamos compilar. Aí. Já deu erro no to-do aqui. Acho que o dev não gosta muito. Ah, porque não é isso aqui. Estou acostumado com o Python aqui. Beleza. Compilando. Aí, foi. Vamos testar, então. Compilar não significa que deu certo, né? Então, vou trazer dois casos de teste. Vou testar de novo, né? Aquela situação de ter 0 jogadores, então dele imprimir só os pontos, né? Então, vamos pensar uma matriz aqui, 10 por 10. 10 por 10, 0 jogadores. Opa, 0 jogadores. Então tá lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho.
Então, deu certo aí nosso programa para esse caso. E aí agora vamos testar um caso de uma matriz 4x4, e aí vou pedir para vocês tiverem um papel aí, ou se estiverem no computador, quiserem acompanhar, né, as jogadas. Pode ficar meio abstrato, né, como eu vou indicar linhas e colunas, vocês acompanharem jogada a jogada o que está acontecendo, né. Então vamos lá. Vou propor uma matriz 4x4 e 2 jogadores. A primeira jogada do jogador 1, né, que é o X, vou falar que ele jogou no 0-0. Então, ali no primeiro elemento. Beleza. Opa, alguma coisa deu errada já. Vamos ver o que está errado. Vamos lá, me ajudem a achar aí. O jogador 1 jogou, ele já retornou que ganhou, né? Então, vamos lá na função turno. Se verificarem algum erro aí, Qual que é o erro aí, Luiz? ele, na primeira jogada, né, ele já deu que o jogador 1 ganhou. Então, ele já, quer ver, ó, 0-0. O jogador 1 venceu, ou seja, ele não venceu ainda, né, mas nosso programa falou que ele venceu. Vamos ver. Ele provavelmente retornou 1 aqui já. É que você tá garantindo aí que vai até o final? Vai até o final? Você só verifica, né, se o J for igual a... Vai até o final em qual momento, você diz? Então, pra você garantir que ele preencheu a linha toda, basta você, por exemplo, na posição JJ, se ela for igual à última você já... É isso? Nesse lugar aqui? Uhum. Então, aqui é assim, né? Se Ah, é verdade, ele dá break. ele dá o break, ele sai do for mais interno. Então isso daí não é. Peraí, mas é diferente de símbolo. Que símbolo aí? É o símbolo que a gente está recebendo. Será que eu não passei o símbolo? Não, acho que eu passei. Eu passei. O símbolo é esse aqui, né? Para o jogador 1 é X, Tá para o certo, tá jogador... certo. Vamos ver, estou verificando aqui, tem um gabarito, vou verificar também. O que pode estar errado. Vai pro próximo, acho que esse aí tá certo. Tá. É ao contrário, né? JI, você faz JI. Aqui eu já tenho. E aí o J é igual a menos Acho que eu já um. sei o que está errado. Sei. Ah, não, achei que era, mas não é, não. E Ah, faz um passo a passo aí. vamos lá, então. Como que a gente vai fazer? Vamos debugar, né? Então, Dá um print aí pra ver qual motivo ele ganhou. Se foi pela linha, coluna. vamos lá. Printf ganhou pela linha. Ganhou pela coluna. Ganhou pela... Bota barra N aí, senão vai ficar... Verdade. Observado. Ganhou
pela coluna, ganhou pela linha. Se alguém observar de algum erro, já manda no chat aí também para a gente corrigir. E aqui, antes de retornar, ganhou pela, vou chamar de D2 aqui, né? Beleza, vamos executar então agora. Opa, esqueci de compilar. Vou compilar e executar. Acho que faltou um ponto vírgula aqui. Vírgula antes do else, é isso. Estou desacostumado aqui com o C. Ah, não, tá. Faltou um abre e fecha aqui. Essa mesma coisa nos outros também. Beleza, acho que agora vai. Beleza, vamos lá então. Aquele mesmo teste. 4 linhas, 4 colunas, 2 jogadores. 0, 0. Ganhou pela diagonal 2. Beleza, então já sabemos onde está o erro. Vamos ver diagonal 2 aqui. Aqui, ó. Não é igual a ponto que ele dá break? É diferente de símbolo, na verdade. É diferente de símbolo. É isso, é isso. Então, achamos. Aqui também, né? Diferente de símbolo. Esse não tá errado em nenhum outro lugar. É isso, é pra ele dar break quando é diferente de símbolo. Então é isso, provavelmente agora vai, vamos ver. Vamos executar. Compilando. Então vamos lá, vamos tentar aquele caso de teste de novo e a gente vai acompanhando, né? Então, 4 linhas, 4 colunas, 2 jogadores. Então, o primeiro jogador vai jogar na 0, 0. Jogou. Aí passou dessa fase. Aí o segundo jogador vai colocar um X na 1, 1. Posição 1, 1. Certo? Tentem acompanhar aí, ou numa folha, ou no computador, na cabeça de vocês. Beleza. Vez o jogador 1 de novo. Agora ele vai jogar na 0, 1. À frente da que ele jogou, né? Beleza. Agora o jogador 2 pensou em jogar na 2, 0. Demorou. Jogador 1 voltou para a vez dele, vai continuar preenchendo essa linha que ele está preenchendo aí. Vai mandar na 0, 2. Aí, nesse momento, o jogador 3 vai comer bola. Opa, o jogador 2 vai comer bola e ele vai jogar na 3, 3, né? E aí, ele não viu que se o jogador 1 colocasse na 0, 3, ele venceria. Então, tá aí. Ganhou pela linha, imprimindo aqui, né, o tabuleiro. E o jogador 1 venceu. Beleza, Luiz. Obrigado aí pela explicação. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vamos ver aqui. Ah, tem uma dúvida. Eu já vi uma vez uma descrição do free, que dar free parcialmente não é boa prática. Seria melhor dar free no ponteiro como um todo. Como assim dar free parcialmente, Matheus? Você fala da free em cada... Explica melhor aí. O que acontece, né? Lembrando... Então, explica aí, Luiz. Tem um porquê disso, né? Vou tentar explicar por que qualquer coisa o Moacir complementa aí, né? O que é um ponteiro, né? O ponteiro é uma variável que aponta para uma direção da memória, para um espaço da memória, né? E aí, o que é um ponteiro para um ponteiro? Nosso ponteiro para ponteiro, né? Ele vai... É como se a gente tivesse um vetor de ponteiros. Então,
o que a gente faz aqui? A gente roda esse vetor de ponteiros e a gente libera cada um desses ponteiros. E aí, no final, a gente libera esse ponteiro de ponteiro que apontava para o primeiro espaço da região da memória, que seria do primeiro ponteiro dentro dele, né? Não sei se ficou confuso, se o Master pode complementar aí. A questão é que, nesse caso, então, se você... o que acontece é o seguinte, você tem que liberar cada região da memória alocada. Então, para cada malloc tem que ter um free. Basicamente é isso. Então, quando foi feito aí no malloc, né, isso. Então, como eu aloquei cada uma das colunas individualmente, é como se eu tivesse na heap, como se eu tivesse na heap N posições, N blocos, cada bloco tem N vezes char, nesse caso, né? Então são N blocos de N posições. E cada um desses N blocos tem um endereço diferente. E o endereço que não é sequencial, igual na memória stack. Então, eu preciso desalocar cada um deles individualmente. Depois que eu termino de alocar cada um deles individualmente, aí eu desaloco o vetor. É isso aí, essa imagem acho que é perfeita. Então aí cada bolinha dessa com uma setinha é um endereço que está armazenado numa variável de ponteiro. Então se eu dou um free em match, eu dou um free nesse vetor aí, nessa sequência de 4 elementos branca, só que eu não desaloco os coloridos. Os coloridos vão ficar na memória. Então eu tenho que passar um por um desalocando os coloridos aí, que seriam os match na posição I igual a 0, 1, 2, 3. Depois que eu desaloquei todos eles, eu desaloco todos. Tem que ser nessa ordem. É interessante aqui, né? Vou mandar esse link para vocês depois também ali no chat do Telegram, né? Que esse jeito que a gente está alocando matriz, ele não é o único jeito, né? A gente tem vários jeitos de alocar dinamicamente matrizes, né? Esse jeito, ele parece mais intuitivo, né? Que a gente consegue visualizar uma matriz como a gente escreve, né? Então, é interessante. Vou mandar esse link para vocês depois, no final da aula aí.